Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Na geopolítica, mudar de bandeira é o ato final de uma revolução. É uma forma do novo governo dizer que o passado acabou. E no vídeo de hoje nós vamos trazer dados históricos e momentos em que bandeiras de nações foram mudadas logo após golpes, revoluções, quedas de governo. Vamos trazer os dados históricos, como era antes a bandeira e como ficou após a entrada dos novos governos. Vamos conferir? E a primeira bandeira da nossa lista é a bandeira do Irã. Mas para comentar mais sobre o assunto, nós vamos voltar lá para o ano de 1979, período em que aconteceu a Revolução Islâmica e que derrubou a monarquia do Shah Reza Pahlavi. A bandeira do Irã antigamente exibia um leão segurando uma espada e o sol. São símbolos milenares da monarquia persa e o poder do Shah. Esta monarquia que por muitos anos governou o Irã, até que no final dos anos 70 houve a queda do governo do Shah Reza Pahlavi. O leão foi apagado e substituído por um emblema que estilizava a palavra Alá. A mudança visual deixou claro, o país deixava de ser uma monarquia secular para se tornar uma teocracia religiosa. Esta agora é a que permanece como a bandeira oficial do Irã. Recentemente, o mundo acompanhou um manifestante escalando a embaixada iraniana em Londres, retirando a bandeira atual e mostrando uma bandeira que remetia ao passado histórico, a bandeira da época da monarquia iraniana. Isto porque, atualmente, o Irã passa por uma onda de protestos, onde o povo está nas ruas reivindicando, pedindo liberdade e pedindo a derrubada do regime teocrático que desde o final dos anos 70 vem governando o país. Por enquanto, esta é a bandeira do Irã. A próxima bandeira da nossa lista é esta aqui, a bandeira da extinta União Soviética. Logo após a Revolução Russa de 1917, houve a mudança dessa bandeira que ficou por muitos anos, principalmente foi vista no período da Guerra Fria, no período em que o mundo estava dividido. Esta bandeira representava aí o lado oriental do mundo, um mundo aí que estava em disputa. E a mudança na União Soviética da bandeira marcou aí o fim desta era global. Por décadas, a foice, o martelo sobre o fundo vermelho simbolizaram a união dos trabalhadores e o poder comunista. Só que em 1991, com o colapso do bloco, essa bandeira foi retirada e substituída pela tricolor russa, branca, azul e vermelha. Esse gesto visual foi o ponto final e definitivo da Guerra Fria e colocando aí essa nova bandeira que hoje, atual, é a bandeira da Rússia. Agora, esta aqui era chamativa e curiosa. Eu, quando eu era criança, achava interessante e curiosa essa bandeira porque era uma bandeira de uma única cor. Eu estou falando da Líbia, vamos ao norte da África, onde por lá essa bandeira antiga que representava ali a ditadura do Muammar Gaddafi, que por muitos anos governou a Líbia com mão de ferro. E foi uma das trocas mais curiosas da história. Durante 34 anos sob o comando de Gaddafi, o país teve a única bandeira de uma só cor no mundo. Era um retângulo totalmente verde. Em 2011, com a queda do ditador e a sua morte, o país abandonou o verde e resgatou a bandeira tricolor da época da independência da Líbia, lá em 1951. Esta bandeira simboliza o desejo de retomar uma história que havia sido interrompida pelo regime do ditador Muammar Gaddafi. Vamos agora lá no Oriente Médio falar desta bandeira, a bandeira da Síria. A Síria é um país antigo, um país que por muitos anos passou por uma guerra civil e que as bandeiras representaram o conflito que assolou o país, que matou inúmeros sírios. No período do governo de Bashar al-Assad, esta era a bandeira da Síria, uma bandeira com duas estrelas verdes que representa a União Árabe.
Bashar al-Assad caiu, a oposição tomou o poder e a oposição utilizava e usa atualmente, resgataram a antiga bandeira de 3 estrelas vermelhas da época da primeira independência da Síria. Hoje é esta bandeira que representa o país. A próxima é a bandeira da China. A China, que é uma das civilizações mais antigas do mundo, já teve inúmeras bandeiras, como por exemplo esta que está aí aparecendo, uma bandeira amarela com um dragão que representava ali a dinastia Qing, que por muitos anos governou o Império Chinês. Mas no século passado houve aí a ruptura que aconteceu com a Revolução Comunista de 1949, liderada ali pelo Mao Tse-tung. Antes, a antiga bandeira da República levava um sol branco e um céu azul. Ela foi substituída após a vitória dos comunistas pelo vermelho intenso com 5 estrelas douradas. A estrela maior representa o Partido Comunista e as 4 menores representam as classes sociais unidas sob a sua liderança comunista. Foi o nascimento visual da China, que hoje é uma superpotência econômica no mundo. E hoje esta é a bandeira oficial da República Popular da China. Por fim, vamos com a última bandeira. Lembrando, pessoal, que eu trouxe aqui as que eu achei relevantes para contextualizar aqui com cada um de vocês. Existem inúmeros casos de países que trocaram aí as suas bandeiras ao longo da história. E eu vou trazer aqui como última a bandeira da Romênia. Este país que no século passado passou por uma ditadura comunista que começou em 1947, neste período aí de ascensão soviética que influenciou inúmeros países, dentre eles a Iugoslávia, a Romênia, né? E nesta época a Romênia teve um ditador chamado Nicolae Ceausescu, que governou por anos o povo romeno. E esta era a bandeira adotada em sua época em que governou o povo romeno nesse período em que o país passou por esta ditadura comunista. No final dos anos 80, mais precisamente em 89, o povo se revoltou. Aconteceu aí a Revolução Romena, onde o ditador caiu e em vez de criarem uma nova bandeira, os manifestantes pegaram a bandeira oficial e simplesmente recortaram o brasão comunista do centro. O buraco no meio da bandeira romena tornou-se aí o maior símbolo mundial de um povo que removeu o peso de uma ditadura de sua própria identidade. Só um dado curioso é que a atual bandeira da Romênia é semelhante à bandeira do Chad, que é um país que fica no continente africano. Muito bem, pessoal, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar o like, o joinha, inscreva-se no canal, participe nos comentários se você lembrou de outro país que teve também mudanças com suas bandeiras. Pode participar desse debate porque é um canal livre para debatermos sobre a história, fatos curiosos como estes. Participe e até o próximo vídeo. Um grande abraço!